Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighinopasantaye. Om Namah Shivaya Gurave Sachid Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankhachakrasidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim. Om. Um Namastê. Capítulo 6, Seção 6, do capítulo 1 do Yoga Sutras de Patanjali, sendo ensinado à luz de Adwaita Vedanta. Sutras são fios que conectam as palavras, mas mais do que conectar palavras, transmitem uma visão, transmitem um conjunto de ensinamentos que vão, em última instância, nos ajudar a conhecer a nossa natureza, a nossa essência, e através desse processo de autoconhecimento, nos liberar de todo e qualquer tipo de sofrimento. Porque aquilo que eu sou, aquilo que você é, essencialmente falando, não muda. Por isso que é uma verdade. Não vai e vem, não se modifica, não se transforma. É sempre o mesmo. Todo esse processo se dá através de uma linha, de conhecimentos, há uma conexão com um professor vivo, e por isso que os ensinamentos eles são vivos, porque são transmitidos por uma pessoa viva, sendo recebidos por outra pessoa viva. E assim a gente tem uma linha, uma tradição de conhecimento. A ironia é que a gente quer conhecer algo que já está presente, algo que está sempre perto da gente. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para dentro, a gente não consegue se ver dessa maneira. Muitas vezes porque a mente está perturbada, cheia de desejos e muito confusa sobre algo que é tão importante, que é si mesmo. O que eu sou, fundamentalmente falando? Fora dos papéis, fora do papel de pai, do papel de mãe, fora do papel de professor, o que eu sou fora desses papéis? Porque esses papéis mudam, esses papéis não estão sempre presentes, mas aquilo que eu sou independe desses papéis, porque existe fora dos papéis. Você pode ter muitos filhos. Quando você senta numa aula de Vedanta, você não senta como o pai ou como a mãe, você senta como um aluno. Quando você está no convívio dos seus filhos, ali você não se coloca como um aluno, ali você se coloca como um pai e como uma mãe. Então existe uma pessoa fundamental que transcende esses papéis, que dá vida a esses papéis.
que a gente não pode dizer que não está presente nos papéis. Está presente sim, em todos os papéis que a gente representa na nossa vida, mas ao mesmo tempo está fora desses papéis. E é nessa direção que o conhecimento de Vedanta ele vai apontando. E esse texto ele é muito especial porque ele também fala de um processo de preparação. Porque depois de estudar alguns textos de Vedanta, ou talvez um único texto, você consegue enxergar essa verdade. Só que ao mesmo tempo é difícil de se viver essa verdade, porque existem muitos apegos e o apego vai levar ao sofrimento. Existem dificuldades de lidar com as emoções e essa dificuldade de lidar com as emoções vão levar a certas perturbações. Existe em alguns momentos uma falta de maturidade de se colocar à frente às situações da vida com mais objetividade. Podem existir concessões emocionais na qual se aceita situações que são muito ruins em troca de um bem-estar momentâneo, só que o erro nesse sentido de aceitar essas situações ruins, a longo prazo não vai trazer um bem-estar, a longo prazo vai trazer sofrimento. Então, junto com esse processo de escutar os ensinamentos, de fazer esse esforço para tornar seu esses ensinamentos, para que esses ensinamentos façam parte da sua visão de vida, deve existir uma preparação. E aqui, Yoga Sutras, de uma maneira muito especial, traz essa condução da mente, essa forma de lidar com a mente, tendo um comando sobre si mesmo, para que você possa olhar, conduzir a tua atenção mais para dentro, por assim dizer, e assim você não tenha dúvidas que aquilo que é essencial é consciência, paz e somente paz. E na acomodação dessa verdade sobre si mesmo, vai existir a acomodação do mundo, do universo, como ele é, com o agradável e o desagradável, que fazem parte da vida. E só para ter chego até aqui, já houve um discernimento, no qual a gente entende qual é a direção que a gente deve ir para buscar a fonte do bem-estar, do contentamento e da paz. Que a gente viu nas últimas aulas que não é fora, que não é no mundo, porque o mundo não pode prover. E é através de um processo espiritual, de um processo de autoconhecimento, de um processo de uma preparação que envolve o foco, envolve autocontrole, envolve paciência, envolve tranquilidade, envolve contato com esses ensinamentos, é que a gente vai removendo essa ignorância, é que a gente vai se desenvolvendo também emocionalmente, ganhando uma força para se colocar, mas parando um pouquinho para olhar para dentro de si, para ver, não com a visão do olho, mas sim com a nossa mente e contemplar essa verdade que é aquilo que eu sou e aquilo que é. Não através de crença, novamente, mas sim através de um conhecimento. Essa seção 6 do capítulo 1 tem como nome Ishvara e a rota direta através do mantra Om. Ishvara é aquilo que deve ser conhecido. E muitas pessoas traduzem Ishvara como Deus. Só que a visão de Deus, se a gente vai usar essa palavra, agora não é recomendado usar essa palavra, porque ela foi muito abusada. E quando se fala em Deus, é muito fácil se imaginar num senhor, um velhinho, punindo as pessoas más e beneficiando as pessoas boas, que está num plano celestial separado de mim e criou esse universo do nada. Para algumas pessoas,
esse tipo de crença vai ser suficiente. Mas para muitas não vai ser, porque existem muitas incoerências, como Deus sendo uma pessoa, então quer dizer que ele é uma pessoa, mas ele não tem ego. Todas as outras pessoas têm ego, mas ele não tem ego. Todas as pessoas têm um potencial limitado. Tem um potencial, mas limitado. Então quer dizer que ele, como uma pessoa, está num lugar que ninguém sabe exatamente onde, no céu, porque não encontra, com um poder de criar todo esse universo do nada. Mas do nada nada acontece. Como que pode racionalmente a gente entender isso? Aí vem a frase, você tem que acreditar. Você tem que acreditar, você tem que ter fé. Eu quero ter fé, eu quero acreditar, mas eu também preciso ter um nível de racionalidade para que isso bata com a minha experiência. E colocando dessa maneira a nossa intenção, a intenção de Vedanta não é desqualificar nenhum grupo espiritual e muito menos nenhum grupo religioso, mas apontar para uma visão muito mais profunda sobre uma realidade a ser conhecida. Porque Ishvara, o Criador, não é diferente do que sustenta, não é diferente também do que destrói. Por isso que na tradição védica se reza para aquele que faz a pessoa chorar. Aquele que faz a pessoa chorar é o mesmo que dá as bênçãos para uma pessoa ser muito próspera. Não é diferente. Então a visão, ela é ampliada totalmente e independente do símbolo que uma pessoa pode usar para se conectar com essa realidade, seja os antigos que usavam o sol, sejam os católicos que utilizam Jesus Cristo, sejam os budistas que utilizam a forma de Buda para se conectar com o conhecimento, né? Vai te levar a uma mesma fonte. Por isso que dentro da tradição védica é aceito qualquer tipo de religião, qualquer tipo de conexão com qualquer símbolo, porque o símbolo não é o final, o símbolo é o meio. Aqui não vai aparecer, mas aqui tem algumas figuras, até mesmo a figura dos professores. A figura dos professores é um apontamento para algo que transcende o próprio professor, para um aspecto divino dessa criação, no qual uma pessoa se torna um instrumento para levar a nossa mente para algo que está além do ordinário, para algo que é extraordinário, como por exemplo esse próprio conhecimento, que dá para uma pessoa a liberdade do sofrimento, o sair desses jogos de competição, o sair desses jogos de vaidade, de poder, sem ter que odiar tudo isso, porque faz parte do mundo. Mas a pessoa enxergando isso, é escolha da pessoa jogar o jogo de poder ou não jogar o jogo de poder. É uma escolha da pessoa estar aqui nesse mundo e competindo para tentar tirar o lugar dos outros. Ou então estar aqui nesse mundo para fazer o melhor que pode com o que tem disponível. Porque ninguém começa no mesmo ponto. Apesar da gente vir para esse mundo como um ser ignorante, ninguém começa com a mesma família, com a mesma bagagem cultural e social. A gente vem com diferenças. Então, vir para esse mundo com uma ideia de uma competição. E a base da palavra competição é tirar o lugar do outro. Porque eu quero ser melhor, ou seja, eu não me vejo como uma pessoa suficiente. E os outros, eles refletem um medo em mim, um medo de perder algo que eu não enxergo em mim mesmo. Então, quando a gente enxerga essa nossa natureza, ela não pode ser roubada. Ninguém pode tirar essa paz de você. E
deixa de fazer sentido ficar competindo. E faz mais sentido você tentar todo dia extrair o melhor que você pode com o que você tem. Sem uma autocondenação, mas também reconhecendo que tudo que você conquistou até aqui veio com uma influência externa. Seja através de pessoas, seja através de objetos e até mesmo de situações. Imagina se você não tivesse uma casa confortável para sentar nesse lugarzinho aqui e só esticar o braço e apertar o botão e escutar esses ensinamentos. Aqui atrás, como vocês estão vendo, tem a professora Glória Arieira. A professora Glória Arieira atravessou o oceano de navio, cargueiro, 3 meses e meio, para chegar na Índia, no meio de um curso, esperar o curso acabar para fazer mais um curso de 3 anos para voltar para o Brasil. Então, olha o esforço que foi feito para alcançar algo extraordinário. Só que hoje, esse esforço não tem. Mas a mente da maioria das pessoas está faltando, carecendo de tanto treinamento que oscila o tempo todo. E entrou num modo de operação tão automático devido às redes sociais que não consegue mais se aprofundar em nada. E isso é tão verdade. E aqui um fato de Porto Alegre, saindo um pouco da aula, mas voltando, que o curso de engenharia de uma das faculdades mais renomadas daqui de Porto Alegre acabou. Não tem mais engenharia elétrica, porque não tem também mais interessados e alunos qualificados para fazer esse processo. E esse é um dos motivos que muitos professores colocam barreiras para poder ensinar yoga, meditação, para poder até mesmo ensinar Vedanta, porque é necessário uma qualificação. E uma das qualificações é eu ter um tempo durante a minha semana que eu posso sentar com tranquilidade, porque é só esticar o braço e escutar o ensinamento. E esse ensinamento ele é extraordinário porque ele dá para a pessoa a possibilidade de viver essa vida livre do sofrimento, livre do apego, independente, com uma força interna para poder se colocar objetivamente frente às situações. E parte desse processo vai vir do conhecimento de Ishvara, que é uma realidade a ser conhecida. Então, se você usa a palavra Deus para se conectar com aquele que tudo governa, aquele que verdadeiro está no comando, porque não sou eu e nem você que está no comando. Esse é Ishvara. E se usar essa palavra Deus aponta para esse que está no comando, essa é uma boa palavra para você. Agora, se quando você fala essa palavra, a sua mente voa para um senhor que está sentado em cima de uma nuvem, beneficiando os bons, punindo os ruins, separado de você mesmo, que criou o universo do nada, essa não é uma boa palavra. Então você pode usar Ishvara e através dessas aulas você vai conhecer Ishvara, que é a base da devoção. A devoção dentro da tradição védica vem com conhecimento. E o conhecimento de Ishvara vai te levar à devoção. E por mais que tenha uma resistência, se você continua nesse caminho espiritual, nesse caminho de Vedanta ao natural, você se torna uma pessoa religiosa, sem um conjunto de doutrinações, sem precisar ter um altar, porque o seu altar é a vida, o seu altar é o universo, o seu altar é esse corpo, porque o extraordinário está no ordinário. Só que sem o treinamento, os olhos não veem. Quer ver um exemplo disso? A pessoa pega uma semente. Numa semente existe o conhecimento do universo. Ah, professor, está exagerando. Uma semente é algo tão pequeno. Dentro de uma semente tem uma árvore. Essa árvore tem um fruto.
Esse fruto alimenta pássaros, alimenta seres humanos numa cadeia completamente conectada e inteligente. Essa árvore tem um tempo, tem uma duração. Essa árvore nasce, cresce, envelhece e morre. Aí vai uma pessoa e quebra a semente. E não enxerga a árvore. Eu não preciso enxergar a árvore. A minha experiência, a minha mente contemplativa enxerga. E não é porque fisicamente a árvore não está dentro da semente, porque se a gente abrir uma semente e a gente não enxerga, que realmente ela não está ali. Não foi feita para ser vista com os olhos, foi feita para ser entendida com a mente. E se eu entendo e bate com a minha experiência, se eu jogar uma semente no chão, na terra fértil, com água e sol, a árvore cresce. Então eu não preciso ver fisicamente a árvore, eu entendo. Numa semente, o extraordinário está presente. Nesse corpo, o extraordinário está presente. Porque esse corpo, em junção com outro corpo, faz com que a nossa espécie continue. Quando tem um filho, tem uma criança. Pelo nariz, passa pela nossa garganta e a mente se conecta e saem palavras e a gente consegue expressar os nossos pensamentos. Seu coração está batendo e você nada está fazendo, a não ser estar sentado aqui escutando esses ensinamentos. Portanto, o extraordinário ele está presente em todo o ordinário, em todo o universo. E com os olhos que não são treinados, a pessoa não enxerga, a pessoa está cega. E o conhecimento de Ishvara não é o conhecimento de uma pessoa especial, super poderosa, mas sim de uma realidade que permeia todo esse universo. Como seres humanos, estamos sobrevivendo com um impulso de autossobrevivência, de autoproteção muito forte. Mas mais do que isso, estamos nos relacionando. Eu, um indivíduo dotado de corpo, sentidos, de mente, de prana e de consciência, a ponto, eu me relaciono com isso aqui. Isso aqui o quê? Eu já aponto, isso aí que está aí fora, com essa casa, com essas pessoas, com essas árvores. Então eu me relaciono com isso. Isso o quê? O universo, a natureza. Mas deixa eu entender uma coisa. Até onde vai a natureza? A natureza está aí. Está aí. Então quer dizer que a natureza está ali. Então, aonde é o término da natureza? O início da natureza? Há uma distância do meu corpo. Então quer dizer que a natureza termina e começa na borda do corpo. É isso que você está dizendo? É isso que estou dizendo, porque eu estou aqui e a natureza está lá. Mas aí eu te pergunto uma coisa, qual é a matéria-prima do corpo? É a minha mãe e meu pai. Tá, mas sem o alimento, sem comida, a sua mãe e seu pai poderiam ter gerado o teu corpo? Não. Então, o teu corpo nada mais é do que uma combinação desses elementos naturais através da comida, com terra, água, fogo, ar e o espaço. Como terra, os ossos, se você raspar um osso, ele vira um pó, se mistura com terra, se torna terra, é terra. Água, 70% do nosso corpo é água. Fogo, a temperatura. E o ar, necessário para esse corpo funcionar e estar sempre em movimento. Então, esse corpo, ele não está separado da natureza. Esse corpo faz parte da natureza. Essa mente, quer dizer que a tua mente funciona diferente da minha mente e de outra mente. Certo? Não.
o mesmo funcionamento da sua mente é o da minha mente, é o de outra mente, é o de outra mente. Então existe uma ordem universal, que não é pessoal, que governa todas as nossas mentes, fazendo com que a gente tenha memória, um ego, um intelecto, emoções. E é uma ordem universal que faz parte dessa natureza. Portanto, é um erro imaginar que você está aqui e a natureza está lá. Porque a natureza é a doadora desse corpo, é a doadora dessa mente. E é devido a essa desconexão que uma pessoa não consegue entender por que o desenho das estrelas, no qual os astrólogos muito astutos fazem a leitura e dizem os teus karmas. Porque a mente racional, sem esse conhecimento que você é parte de um todo, não consegue conceber a ideia de que as estrelas ditam, mostram o desenho do seu nascimento, dos seus karmas, do que você vai viver nessa vida. Não consegue entender como que a lua vai influenciar os teus próprios pensamentos. Porque eu estou aqui, a natureza está lá. Só que a natureza não está lá. A natureza está aqui nesse corpo, a natureza está aqui nessa mente. Mas existe uma outra discriminação. Toda relação se dá por dois. Um sujeito, um conhecedor e um objeto, um conhecido. Então, como conhecedor, eu sou. Como conhecido, não sou. É diferente de mim. Purusha e Prakriti. O ser consciente e a Prakriti e a natureza. Eu vejo a natureza, eu vejo as árvores, tudo que está aí fora. Quem sou eu? Conhecedor. E aquilo, diferente de mim, conhecido, Prakriti. Eu vejo meu corpo, vejo as minhas emoções, vejo a minha respiração, vejo os meus próprios pensamentos. Quem sou? Está além desses pensamentos. Consciência, que é imutável, que não tem um limite, porque não está dentro da cabeça como a gente imagina. Não tem uma dimensão, um comprimento, um peso, uma altura. É a realidade por causa da qual todo esse universo existe. Então, a nossa relação é como se nós fôssemos uma árvore dentro de uma grande floresta. E a árvore vem da floresta. Tem as suas particularidades. É verdade, não estamos negando isso. Mas a árvore faz parte da floresta. E a consciência nessa metáfora é como se fosse o espaço. Toda árvore, toda floresta existe no espaço. E não diferente do espaço está preso na floresta. Não. A floresta é dentro do espaço. Consciência, essa realidade por causa da qual tudo existe, a nossa natureza, o Purusha, é a base de toda a Prakriti. É a realidade por causa da qual tudo existe. É aquilo que é absoluto, que é aquilo que não muda, que é a consciência. De uma visão individual, a gente vai chamar o Atma, eu. Mas de uma visão total, Brahman, a realidade por causa da qual tudo existe. E é nesse entendimento, que é um pouco mais avançado, é que se dá o nome de Adwaita Vedanta. Não duas realidades, uma única realidade. E pode ser em contextos diferentes, podem ser dados nomes diferentes, porque não é errado apontar para essa realidade como Ishvara, mas vai depender do contexto, tá? Então, se você vê nomes diferentes apontando para essa realidade, não se surpreenda, não se apegue ao nome. O nome vai apontar para sua mente. Mas tem essa Prakriti, tem esse universo, tem Ishvara, esse que tudo governa. Então eu quero entender isso. E assim a gente vai avançando um pouco mais. Eu, um ser consciente, me relaciono com o todo. E esse todo inclui esse corpo e essa mente.
Quando a gente olha para o todo, a gente pode começar olhando para o que é chamado de sistema solar. Um sistema muito bem bolado, no qual tem um planeta chamado Sol e outros planetas que orbitam no Sol, né? Por assim dizer. Sem o Sol, provavelmente a Terra não seria o que é. Talvez poderia existir como um planeta completamente gelado, porém não dotado da vida tal qual a gente conhece. Porque sem Sol não tem alimento, não tem plantas. Mas poderia ter animais. A pessoa vai dizer assim, existem animais carnívoros que não comem plantas. Pois é, só que o animal que é carnívoro come outro que come plantas. Então, em última instância, as plantas são a fonte de alimento. Nós olhamos para um sistema muito bem bolado, cujo um planeta, pai e mãe, Sol, provê a energia para os outros planetas, através da sua luz. E a gente vai ter um planeta Terra, que reúne as condições ideais para o nosso nascimento, cujo a nossa necessidade nós temos um corpo, a gente precisa de comida, nós temos um corpo que demanda de muita água e a gente precisa de água em abundância. Uma gravidade para que a gente esteja com os pés no chão e muito ar, muito oxigênio para que a gente possa respirar e assim o nosso nascimento possa acontecer. Para o nosso nascimento acontecer, a gente também precisa de dois. A gente precisa de um pai que tenha qualidades específicas e uma mãe que também tem qualidades específicas, porque senão a matemática não fecha. Assim, a junção de um pai, de uma mãe, faz com que o nosso nascimento possa acontecer. O nosso nascimento se dá em um momento, em um período dessa existência, dessa criação. A gente nasce dentro de uma família que, coincidência ou não, tem problemas muito parecidos com os nossos. A família parece, para aquelas pessoas que não têm intimidade, pessoas tão diferentes. Só que se você olhar nos detalhes, você vai ver que os problemas são muito parecidos. Dentro dessa família, você é inserido em uma cultura. Então você vem com um corpo, você vem com uma mente, tem uma respiração, tem água, tem um planeta, tem um sistema solar. Tudo isso posto à sua disposição. Tudo isso foi dado para você. Então a pessoa que não tem um pingo de gratidão é um cego. Desculpa usar essa palavra, mas é um cego, porque ganhou tudo. A pessoa que é prepotente é um total ignorante, porque é um cego. Não está vendo que tudo isso foi posto disponível para você. Não foi você, não foi o seu pai quem criou. Seu pai e sua mãe foram instrumentos dessa criação. Todos nós estamos onde estamos, subindo em cima dos ombros de outras pessoas. Discordo disso. Eu me esforcei muito para estar aqui. Concordo com você. Só que sem pai, sem mãe, sem uma pessoa que te deu uma oportunidade num emprego, sem a estrutura universal, você não poderia estar aqui. Portanto, tudo o que você fez teve uma influência direta desse universo. Quer você esteja consciente ou não, quer você aceite ou não. Essa visão nos leva a uma verdade. Porque se a gente está vivendo muitas coisas boas, é sinal que muitas pessoas se doaram. É sinal que esse processo mútuo de doação desse universo chegou até você para que o teu nascimento pudesse ocorrer. E aqui nessa vida você possa estar. Se não foi eu, não foi você quem criou e doou todo esse universo, quem é que fez isso?
uma linha de pensamento vai dizer assim: o universo veio do nada, vai dizer do nada, mas não vai aceitar a segunda parte. E aleatoriamente, estamos num planeta, por sorte, que tem abundância de água, que tem comida, que tem oxigênio. Nasci numa família meio aleatória, que as pessoas têm questões diferentes, sou muito diferente do meu pai e da minha mãe. E por sorte, eu tô aqui. Essa linha de pensamento, ela simplesmente, ela mata, ela destrói a inteligência do universo. Mas tem que fazer tanta força para ver o universo dessa maneira. Mas tanta força que a vida acaba perdendo totalmente o sentido. E a mente, ela é tão carente internamente de uma visão transcendente, extraordinária do que é a vida, e a vida é algo totalmente extraordinário, porque numa semente tem o conhecimento do universo. É algo que você poderia passar uma vida inteira contemplando que numa pequena semente existe o conhecimento de todo o universo. Mas essa linha de pensamento destrói o sentido da vida. E a vida passa a ser uma luta por um consumo crônico. E a base do consumo crônico é a carência, é o desejo, porque o desejo é uma falta. E se eu tenho muitos desejos, eu sou uma pessoa completamente descontente. Eu não consigo encontrar um contentamento, porque o desejo é falta. Quanto mais desejos você tem, maior é a falta que você tem internamente. Pensa sobre isso. Não é para você acreditar. Pensa sobre isso. Pensa. Quanto mais desejos eu tenho, mais falta eu tenho. Porque uma pessoa que está contente com a sua casa não acorda todo dia: eu preciso ter uma casa maior. Eu preciso ter 5 banheiros dentro da minha casa. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquele outro. Eu preciso fazer as compras. Por que uma pessoa precisa fazer as compras? Porque não tem comida. Porque se tem comida, a pessoa não acorda. Eu tenho que ir no supermercado. Só vai no supermercado quem não tem o que comer. Não é assim? Então, quanto mais desejos a pessoa tem, maior é a carência que essa pessoa tem internamente. Nós temos 4 impulsos básicos: por autoproteção, por segurança e sobrevivência; o impulso sexual para procriação, o impulso por comer e o impulso por dormir. Agora, quanto que a gente precisa para se sentir seguro? Então, tanto, a gente não tem uma segurança absoluta porque a gente não está no comando da vida. Não está no comando da vida. Então não adianta você se esconder dentro de um quarto achando que está separado da natureza. Porque o seu corpo e sua mente são fruto da natureza. O homem transformou a natureza, uma árvore, a água, num bloco de concreto. Isso se tornou a natureza, que tem alguns benefícios para muitos. Mas existem coisas ruins que vêm com esse tipo de transformação da natureza. E se pode ocorrer transformação, isso já estava disponível no universo para ser feito. E é uma escolha transformar uma floresta num bloco de concreto e viver com alternâncias de clima e etc, etc e etc. Portanto, se o universo veio do nada, o universo é burro, a nossa vida, ela perde um sentido. Então essa linha de pensamento, que quem pensa assim não tem nenhum problema, ela vai na direção contrária da tradição, que aponta que esse universo é algo. Esse universo tem uma realidade.
E se ele é algo, ele precisa vir de algo. Ele não pode vir do nada, porque do nada nada acontece. E a tradição védica, esse conhecimento, ele vai se aprofundando muito mais, ele vai se diferenciando dessa linha de pensamento que leva uma pessoa a viver uma vida sem sentido. Porque o universo é burro, veio do nada. Então algumas pessoas tiveram sorte. Nasceram com um bom pai, uma boa mãe. E o nascimento com um bom pai e uma boa mãe é talvez uma das maiores bênçãos que uma pessoa pode receber. Um nascimento com um bom pai, com uma boa mãe, com conhecimento, então, é um nascimento raríssimo de acontecer, porque é algo extremamente difícil de se obter. E se você está aqui, abrindo os olhos, quando meu professor falava isso, eu sempre achei que ele exagerava. Sabe, eu achava mesmo que ele estava tentando ser, na linguagem de hoje, meio marqueteiro, forçando um pouquinho. Mas quanto mais você vai caminhando e você vai tirando essa sensação de que falta algo em você e, portanto, você tem 1 milhão de desejos todo dia a serem satisfeitos, porque a carência é muito grande. A comparação com o outro é muito grande. E você se acomoda na sua vida simples e descomplicada, porque a complexidade vai levar ao sofrimento. É tanta coisa que você precisa dar conta que o simples da vida é deixado de lado. E o corpo vai envelhecendo, a mente vai envelhecendo, o tempo vai passando. E a pressão interna só aumenta, porque eu estou correndo, não estou contente. Eu estou correndo, não tenho tranquilidade. Eu estou correndo, não tenho paz. Então, se você quer ter paz, você precisa buscar o silêncio dentro de você. Se você quer encontrar um contentamento, você precisa encontrar em você uma acomodação da vida de forma incondicional. Que coloca junto o indesejável e o desejável que faz parte da vida. Mas como eu não sou um dependente, como eu não sou um apegado, eu tenho margem para lidar com o indesejável. Eu tenho margem para sentir tristeza, para sentir raiva. Eu tenho margem para isso, porque o meu bem-estar não está vinculado, dependente a algo fora de mim, e sim aquilo que eu sou fundamentalmente, o Purusha, o verdadeiro conhecedor. E esse conhecedor não se resume a algo que está dentro da minha cabeça. O espaço é o mesmo para a árvore e para a floresta. Então, se você quer conhecer o que é a sua natureza, o que é a realidade por causa da qual tudo esse universo existe, basta você conhecer a sua natureza. Porque esse corpo e essa mente fazem parte dessa prakriti. Aqui, natureza, a gente está apontando para aquilo que é fundamental. Quando a gente aponta para a natureza, essa prakriti é aquela que tem as 3 gunas, né? Sattva, Rajas e Tamas, né? Que é uma forma pré-científica de apontar para o universo, né? Por exemplo, para aquilo que é estático, parado, para aquilo que se movimenta, para aquilo que tem a natureza mais sutil, como a mente, os órgãos de conexão, o prana, os nossos órgãos de ação, o nosso corpo, tudo aquilo que é denso. Então são formas de apontar para o mundo. Então, se a gente quer conhecer esse algo do qual o universo vem, a gente precisa olhar mais de perto para esse universo. E uma das coisas que a gente vai olhar é chamado de ordem biológica. A ordem existencial que a biologia estuda. E para não ir muito rápido aqui, a gente já deu uma olhada. Pensa um pouco sobre isso. Pensa um pouco sobre como que você chegou aqui e como que esse
universo está posto de maneira que você pode sobreviver. Porque a sua sobrevivência depende das tuas escolhas. Mas depende também de milhares de fatores externos. Porque como a gente falou, é um sistema solar. Sem o Sol, a vida na Terra não poderia existir. Sem dia e noite, não haveria equilíbrio entre mente e corpo. Sem as estações do ano, não haveria equilíbrio natural. Sem um homem e uma mulher, não haveria continuidade de uma espécie. Sem uma conexão entre animais, seres humanos e plantas, não haveria vida. Sem elementos naturais, os principais, terra, água, fogo, ar e espaço, também não poderia existir vida. E a pergunta que fica aqui: todo esse processo, ele é baseado em algo aleatório por sorte? Ou é puro conhecimento, pura inteligência? Para você dizer que isso é aleatório, tem que fazer uma força tremenda, porque está tudo amarrado, está tudo conectado. Então, é pura inteligência. A sua existência se dá, a sua sobrevivência se dá, o seu funcionamento se dá devido à pura inteligência que está muito além da sua individualidade. Porque você não está no controle de tudo isso. Não é uma pessoa que controla a continuidade de uma espécie. Nenhuma pessoa controla absolutamente a atmosfera que existe nesse universo, as leis da gravidade. Nenhuma pessoa controla o sistema solar. Todo esse conhecimento já estava disponível aqui. Já foi doado para que a nossa existência pudesse ocorrer aqui nesse universo. Se você enxerga dessa maneira, através do ordinário, do universo físico, você enxerga o extraordinário. Sentado na cadeira que você está, com os mesmos olhos, com a mesma mente, você enxerga o que ninguém vê, porque estão cego. Mas algo que é evidente e que não pode ser negado. Você enxerga a pura inteligência, o puro conhecimento que existe nesse universo, que coloca disponível para você e para mim todo um sistema complexo que faz com que o seu e o meu nascimentos possam ser possíveis aqui na vida. Então, a resposta para a nossa pergunta: tudo isso é fruto da sorte ou da inteligência? Inteligência. E você responde isso como? Com base na crença, está escrito no livro, está desenhado nas palavras do professor. Ou você reconhece isso através da sua experiência? Se você vê isso com a sua mente contemplativa, então a sua resposta tem base em conhecimento. Ninguém está te conduzindo a acreditar em nada aqui. Essa é uma tradição que não é uma tradição de crença. Ninguém precisa ficar fazendo afirmação positiva. Olha, o universo é todo inteligente. O universo é todo conhecimento. Você não precisa disso. Vamos pegar fatos e situações do universo. Olha para isso aí tudo. Você enxerga inteligência? Enxerga. Então você enxerga o extraordinário. Você está vendo o extraordinário a partir de agora. Por quê? Porque a sua mente ela está sendo levada numa direção diferente do pensamento convencional. O pensamento convencional,
com muita sinceridade, é baseado completamente na ignorância. Você vai ver poucas pessoas que vivem a vida fora de um consumo crônico, fora de uma competição, de uma comparação com outras pessoas, pessoas que encontraram contentamento e paz. Pouquíssimas pessoas alcançarão isso, porque pouquíssimas pessoas estão buscando algo diferente que não seja algo que é impossível de nos preencher, que é através de acumular coisas que a gente vai perder. Porque tudo que você está acumulando, em algum momento você vai perder. Então, mais sensato seria, o que você precisa para viver bem? O que você precisa para estar contente e em paz? Porque esse acúmulo, quanto mais coisas você tem, mais você vai precisar ficar preocupado em lidar com tudo isso. E o medo de perder. E o medo. Só que uma pessoa que vive com medo não é uma pessoa que tem contentamento e paz. O encontro dessa verdade dentro de você elimina o medo. E quem está falando isso para você agora, vindo para o aspecto pessoal, foi uma pessoa que começou essa jornada muito insegura. Eu estou falando de mim agora. Muito insegura, passei por um processo enorme para conseguir sentar aqui livre do medo, livre da preocupação com o que as pessoas pensam de mim, livre da preocupação que se eu errar as pessoas vão embora. Se esse for o seu desejo, que não é o meu, de querer ir embora, vá embora, vá com Deus, né? Mas não é o meu desejo. Mas o processo de autoconhecimento te leva. E aqui não tem um grupo amparando. Olha, você é muito bom, você é especial, você é o filho do Pai, do grande Pai. Isso tem uma verdade. Mas com base na crença, isso tem uma limitação muito grande para você se colocar frente à vida. Porém, quando você consegue enxergar a realidade, todas essas máscaras caem. Porque são só pessoas. Por que você vai ter medo de pessoas? É só pessoa que está fazendo um papel diferente do seu. São só pessoas que se conectam, que se desconectam. E você, com a sua vida simples e descomplicada, encontrando esse contentamento e essa paz, você vai seguir a sua história. E junto com essas bênçãos, o caminho vai seguir. Então, são essa ordem biológica, e ordem aponta para quê? Para leis muito bem estabelecidas, regras que regem esse universo, que é uma programação que está além desse corpo, dessa mente, da nossa vontade. Leis que regem esse universo. Uma outra ordem, uma ordem fisiológica, a ordem do nosso funcionamento. E um bom pensamento é, você está aqui, depois de 50 minutos, escutando essa aula. Já parou para pensar que o seu coração não parou de bater? Até aqui, o seu coração bateu sem parar. E a pergunta que fica é, o que você fez para o seu coração bater e continuar batendo? A resposta é nada, porque o seu coração funciona independente da sua vontade. Esse universo ele é tão bem bolado que, reconhecendo a limitação da sua mente, da minha própria mente, o coração bate sem o seu desejo. Quando a gente está em sono profundo, quem é que está ali respirando? Eu. Mentira! Porque nem com a mente consciente você está presente. A mente consciente apagou ali. Você está em sono profundo. A respiração não parou. A respiração continua funcionando. Queira você sim, queira você não. Ah, não gosto de respirar. Você não tem essa escolha. A respiração vai com você a vida toda. A respiração é uma manifestação da vida.
Porque sem respiração, sem vida. Algo tão simples, mas que quando você olha por esse ângulo, você vê o extraordinário. Você vê o extraordinário que você está sentado em um corpo que funciona quase que automaticamente. Poucas ações são você que faz. E eu também. A gente estica o braço, a gente abre o olho. São poucas coisas que a gente faz. Eu não posso escolher a hora que eu vou no banheiro. Já pensou sobre isso? Nós não escolhemos a hora que nós vamos jogar fora o que não serve mais. É o corpo que determina quando o processo de digestão e eliminação se concluíram. E o corpo dá um sinal para você ir sentir alguma coisinha aqui no estômago, no intestino. Preciso ir no banheiro. Quando você come algo diferente que não te fez bem, o corpo que mostra para você. E tá vendo essa acidez? Tem algo que você está comendo que não está bem. Como é que você vai dizer que é você que fez? Quando você deita à noite e não consegue dormir, a mente oscila o tempo todo, está super agitada. E é um sinal que tem algo ali que não está bem estruturado na sua rotina, porque está prejudicando uma necessidade fundamental, que é um bom sono restaurativo à noite. Como é que você vai dizer que é você que faz? O que você faz para ir para sono profundo? Você pode dizer que trabalhou bastante, se cansou, ok. Mas o sono profundo alcança você. E a gente praticamente não faz nada disso. A gente está sentado em um corpo que tem uma programação que funciona completamente independente do nosso desejo. E o ser humano precisa fazer muita força, precisa ter hábitos de vida muito ruins para danificar esse corpo. Porque o corpo ele é tão forte, ele é tão inteligente, que ele aguenta anos de péssimos hábitos, de uma alimentação ruim, de contato com coisas que são tão prejudiciais, como essas notícias de tragédias e etc, e etc. E o corpo mesmo assim continua funcionando. O corpo parece como uma fábrica que funciona independente da sua vontade. Essa reflexão que fizemos agora, ela é baseada na crença ou no conhecimento? Conhecimento, porque você reconhece isso através da sua experiência. Toda essa conexão fisiológica, seu coração batendo, o seu sistema de respiração, eliminação, digestão e circulação, que não é nada você que tem controle, que funciona de maneira interdependente. É baseado na sorte ou na inteligência. Você não tem como dizer que não tem inteligência nisso. Então, eu tenho que dizer para você, você está vendo o extraordinário no ordinário. O que é só um corpo que está em decomposição, que está se deteriorando, porque essa é a verdade desse corpo. Aqui você está se relacionando com o extraordinário, com uma inteligência, com um conhecimento de todo esse universo. E você pode conhecer o universo conhecendo o corpo. Você conhece o conhecimento do universo através de uma pequena semente, porque na pequena semente existe o conhecimento de todo o universo. O extraordinário está dentro do ordinário, está dentro daquela semente. Porém, não vai ser visto com os olhos, vai ser visto com uma mente contemplativa. Quando a gente fala que a mente precisa ter essa contemplação, é esse tipo de mente que a gente está construindo. Uma contemplação em cima de um conhecimento, que fala em conjunto com a tua experiência.
E você consegue, sem ser uma pessoa diferente, sentado nessa mesma cadeira, contemplar o extraordinário no ordinário que está presente aqui nesse corpo que está em decomposição, mas que tem a manifestação de puro conhecimento, de pura inteligência. Então, na ordem biológica, e ordem é uma lei, é um conjunto de regras universais que estão presentes em todo o universo. Existe puro conhecimento, existe pura inteligência. Na ordem fisiológica, a mesma coisa. Porque eu, você, estamos sentados nesse corpo que está funcionando praticamente independente de toda a nossa vontade. Eu não posso agora dizer assim, coração para de bater, cansei da vida. O coração vai continuar. Eu não posso agora, comi uma coisa que não me fez bem. Corpo, elimina isso de uma vez, eu estou me sentindo mal agora. Eu não posso agora, porque o corpo ele é como uma fábrica que tem a sua inteligência, que transcende a nossa inteligência da nossa própria mente, porque esse conhecimento e essa inteligência estão muito além dessa nossa individualidade, assim como quando a gente aponta a nossa natureza fundamental. A nossa natureza fundamental não se resume ao que está dentro da nossa cabeça, o que está dentro desse corpo. Como o exemplo da árvore que se conecta com a floresta. O espaço é o mesmo para a árvore e para a floresta. A realidade por causa da qual todo esse universo existe, todo esse universo está montado, ela é conhecida através da nossa individualidade, mas não se resume na nossa individualidade. E através da contemplação do extraordinário, que só um cego não vê, porque tem que fazer muita força para destruir, para matar a inteligência do universo. Só um cego não vê isso, que é tão evidente. E, infelizmente, matando esse extraordinário, a vida perde o sentido. Então, quando a gente consegue enxergar aquilo que está além do olho, a gente vai conseguir se conectar com aquele que tudo governa, com aquele que realmente está no comando, porque não sou eu, não sou você, com aquele que é o doador, que colocou tudo à nossa disposição nesse universo. Então, se eu quero ter uma relação com esse, que todas as pessoas em algum nível estão buscando, eu preciso conhecer. Não uma pessoa especial, mas uma realidade por causa da qual todo esse universo existe. E é em cima disso, é em cima desse conhecimento de Ishvara que o processo devocional ele surge com uma beleza que não tem como medir, com uma beleza que é totalmente extraordinária, porque esse é uma parte das mais belas do processo espiritual e tem o poder de mudar completamente a tua visão de si mesmo e a tua visão da vida, da relação com a vida. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. Um namastê, pessoal. Um forte abraço. Tchau.